Bom dia a todos. Hoje é dia 7 de julho de 2024. Nós estamos aqui, que está ocorrendo o 13º Sinvexes, a Semana da Invexes. Estamos, então, na tertúlia matinal número 407. E o tema de hoje é Paralencologia de amparadores na Sinvexes. E a especialidade é Extrafisicologia. Meu nome é Anne Olles e eu trago, então, hoje essa pesquisa para a gente poder debater. Certo? Agradeço toda a equipe do Tertuliário, a Equipex também, aqui presente, a presença de todos vocês, que estão aqui para debater com a gente. E aí eu gostaria, então, só de fazer uma proposta, certo? Que primeiro eu vou fazer a apresentação dos slides, para vocês terem uma noção geral da pesquisa, e aí depois eu abro, então, para comentários e perguntas, tá bom? Ok? Então, se puderem só, acho que pode colocar os slides, aí eu já começo. Já começamos. Só vou ter que voltar. Aqui. Bom, pessoal, então, a pesquisa, Paralencologia de amparadores na Sinvex. Então, a definição, só para vocês, saberem, a paralencologia de amparadores na Sinvexes é o estudo e pesquisa do conjunto de consciexes assistentes dos trabalhos da instituição conscienciocêntrica Sinvexes, Associação Internacional de Inversão Existencial, cuja especialidade é a invexologia. Bom, então a pesquisa, se trata basicamente, então, desse mapeamento, na verdade, assim, parte do mapeamento dos amparadores, que já foram, de certa forma, identificados, assim, pelas pessoas, das pessoas que eu entrevistei, nas dinâmicas parapsíquicas, ao longo desse período, que eu vou explicar um pouquinho melhor, que estiveram presentes na instituição, na Sinvexes. Deixa eu passar. Bom, pessoal, então eu vou explicar um pouquinho só para vocês, assim, em relação à questão da motivação, do porquê que eu resolvi fazer essa pesquisa. Então, a primeira motivação que eu tive para pesquisar esse assunto foi justamente durante o curso de campo que aconteceu em 2023, no ano passado, também no Sinvexes, na Semana da Invexes do ano passado, apareceram, assim, alguns amparadores, foi quando a gente percebeu eles pela primeira vez. Nós percebemos alguns amparadores lá que a gente denominou os mongóis, porque eles pareciam mongóis. E eu percebi um processo de rapport mais próximo com eles. E isso trouxe, assim, vários benefícios, vários efeitos. Mas o que me impactou principalmente, até não foi só durante o curso de campo, mas foi também principalmente depois, porque eles ficaram, assim, eu percebi, assim, e outras pessoas também, perceberam mais ou menos esse tempo, cerca de 3 meses ajudando a instituição. Então, aí, depois ainda, assim, quando acabou o curso, no outro dia, aí eu comecei a ter ali algumas parapercepções da minha TENEPS, que meio que parecia que eles estavam ali juntos, Só que eu ainda fiquei meio em dúvida, eu ainda duvidei, será que era isso mesmo? Aí o Pedro, depois chegou, eu saí da TENEPS, o Pedro chegou para mim, olha, Anne, acho que presta atenção, que eu acho que os mongóis estão por aí, porque eu comecei a pensar diferente, eu comecei a observar algumas coisas, aí a gente começou a perceber eles presentes em vários contextos ali da instituição. E aí eu meio que utilizei, meio que de propósito, essa situação, eu meio que utilizei essa situação de propósito para, de fato, fazer rapport com esses amparadores e poder atuar em algumas situações de assistências, que acontecia ali dentro da instituição. Aí eu vou até falar, sobre também os benefícios que eu percebi, os efeitos que eu percebi quando eu consegui atuar de maneira mais entrosada com esses amparadores. Mas também, só para comentar, porque outro fator também que eu trago aqui, que vocês podem ver no paper, é a questão de também que meio que convergiu, porque desde 2022 eu estava fazendo a função, junto com a Liza, de anotar os debates finais das dinâmicas, então as parapercepções que as pessoas traziam na dinâmica, os amparadores que elas percebiam e elas falavam, então a gente anotava. E aí meio que convergiu tudo isso para que, de fato, eu conseguisse, então, fazer esse mapeamento e trazer essa pesquisa, Então, basicamente, foi meio que isso. E aí, como eu estava falando para vocês, o que motivou, meio que deu start também foi, principalmente, esse entrosamento, com os amparadores,
Porque o que aconteceu, assim, eu percebi que tendo esse entrosamento, porque assim, ó, pessoal, não é somente um entrosamento instintivo, porque muitas vezes a gente acaba se conectando ali com os amparadores, só que acaba sendo mais instintivo, sabe? Às vezes você tem uma ideia, você tem uma inspiração, você percebe algo pontual, mas às vezes você nem sabe muito bem qual o trabalho específico que ele está querendo que você atue. Então, eu acho que ter tido, por exemplo, essa cognição de quais amparadores que eram naquele momento e conseguir, de uma forma mais assim consciente, fazer rapport com eles para poder atuar em algumas situações, né, que foram importantes assim dentro da instituição, meio que me deu a sensação como se eu tivesse como se eu realmente estivesse sendo uma mini peça dentro do trabalho. Porque é como se eu estivesse realmente conectada com eles e se precisasse, por exemplo, atuar, falar alguma coisa importante, né, em alguma reunião, alguma coisa, é como se, não, vamos junto, sabe? Eu senti aquela sensação, assim, nesse aspecto. E aí eu trouxe alguns benefícios, né, alguns efeitos que eu percebi a partir desse rapport com os amparadores, que foi, então, expressão de maior lucidez, né? Eu vejo, assim, que eu consegui, é como se eu sentisse que eu realmente estivesse conseguindo pensar melhor. Então, eu estava conseguindo pensar melhor quando eu fazia esse rapport, quando eu percebia essa conexão maior com esses amparadores. Também percebi um processo de maior assertividade, né, dentro do contexto ali assistencial, para trazer alguma ideia, para falar alguma ideia ali importante. Processo justamente da ampliação assistencial, então, justamente por estar mais conectada ali com os amparadores, acabava tendo algumas ideias assim sobre projetos, sobre algumas coisas que poderiam ajudar o grupo. Então, isso acabava ampliando o processo assistencial, né? E o processo da criatividade, porque daí muitas vezes eu acabava tendo algumas ideias assim de projetos, de questões assim que poderiam ser feitas, né? Dentro do trabalho, que antes eu talvez não teria, ou que antes eu não tinha, que tem a ver com essas inspirações mesmo de amparo. Então, eu percebi assim, que isso teve um efeito antes e depois da minha manifestação. E aí, mesmo depois assim, que eu percebi que esses amparadores foram fazer outras coisas, né, e eles não ficaram tão presentes, né, dentro na instituição, eu percebi que isso me permitiu ter uma sinapse para que eu conseguisse depois também traçar esse tipo de rapport com outros amparadores que também apareciam dentro da instituição e conseguir perceber fluxos assim, né, de assistência, enfim, que precisavam ser feitos, né? Bom, e aí a pergunta, né, por que eu comecei então a fazer essa pesquisa a partir dessa experiência? Porque eu comecei a me perguntar, né, isso foi a pergunta que eu trouxe ali. Então, como ajudar o grupo a estar mais lúcido quanto à atuação dos amparadores extrafísicos? Então, eu me perguntei nesse sentido, se esse entrosamento com os amparadores, né, que eu percebi nesse período, foi tão importante para mim, isso me ajudou tanto, né? Me ajudou a ter ali uma visão mais lúcida sobre a instituição, sobre o que eu poderia fazer para poder ajudar o grupo, me ajudou a ter várias ideias e tudo mais. Como que eu poderia ajudar o grupo, de alguma forma, a estar mais lúcida quanto à atuação dos amparadores extrafísicos? E aí foi meio que nisso que surgiu a ideia de fazer esse mapeamento da paralencologia dos amparadores na Sinvex, porque eu pensei que, é claro que não é só isso que vai resolver, eu acho que isso é um pontapé bem inicial mesmo do processo, mas eu acho que começar por as pessoas terem, talvez, ali uma compreensão, elas terem essa noção de quem são esses amparadores que atuam com a gente, de alguma forma, isso talvez poderia começar a ajudar, né? Então, aí foi essa ideia. Eu acho que agora existem muitas outras maneiras, eu acho que ainda precisa ser feito várias outras coisas para, de fato, ajudar, porque eu acho que se conectar com os amparadores também envolve muito a intenção assistencial, porque sem isso realmente não é possível, tanto que quando eu percebi esse processo de maior rapport com os amparadores, eu percebi que eu não podia, por exemplo, ficar com pensamentos mais egóicos, que se eu, e não só mais egóicos, nem falo só de pensamentos anticosmoéticos, mas só de eu, por exemplo, não estar pensando no grupo. Se eu não estava lá pensando o que eu ia fazer para ajudar o grupo, eu já não conseguia me conectar.
Então, eu sempre tinha que estar pensando, por exemplo, no que é o melhor para todos, eu tinha que estar pensando como que eu ia ajudar. Agora, se eu voltasse para mim, não é que nem que fosse uma coisa anticosmoética, mas simplesmente que eu tivesse mais pensando, estou com algum problema aqui, tivesse mais focada em mim, aí eu me desconectava dos amparadores. Então, eu tinha que fazer, muitas vezes, também um esforço para conseguir, assim, me conectar, de estar sempre com essa pensanidade focada em como ajudar as pessoas, como ajudar o grupo e tudo mais. Então, é claro que eu vejo, assim, que esse é o ponto principal. Então, essa intenção assistencial é um dos pontos mais importantes para que, de fato, a gente consiga se conectar com os amparadores, né? E aí eu recomendo muito, assim, que vocês deem uma olhada também no artigo que eu escrevi, que está na revista Gestações Conscienciais agora, que foi lançado na semana da INVEX, porque lá também eu trago vários fatores, né, que afastam e também aproximam os amparadores, que eu acho que é bem interessante dar uma olhada, que aqui no paper não tinha como colocar, né, porque a gente tem um número restrito de páginas, mas vale a pena porque isso é bem importante. Mas eu vejo que essa identificação também, né, de saber quem são esses amparadores, já pelo menos faz a gente ficar mais atento ao processo multidimensional, já faz com que de alguma forma a gente lembre que a gente não está atuando aqui sozinho, né? Que existe ali um paragrupo junto com a gente realizando esse trabalho. Porque se a gente for pensar, a própria conscienciologia, né, a Sinvexis, ela não foi pensada primeiro no intrafísico, né? O projeto da conscienciologia, da Sinvexis, começou no extrafísico, né? Todo um plano ali que já foi pensado antes, né, daqui. Então, além de nós, conscientes que estamos aqui, tem um grupo de amparadores, né, de consciências extrafísicas que também estão planejando, estão pensando e estão tentando fazer, né, o que for possível para o trabalho dar certo. E muitas vezes, quando a gente ressoma aqui nessa dimensão, na intrafísica, quando a gente perde essa lucidez, né, do que a gente, né, veio fazer aqui até certo ponto, perde essa lucidez de quem a gente é e tudo mais, eu vejo que essa conexão maior, né, com tudo isso, com essa paraprocedência, inclusive até do processo desses planos do curso intermissivo, a gente consegue se conectando mais com essa equipe extrafísica, para a gente conseguir, de fato, eu vejo assim, ter um alinhamento melhor maxpraxológico, porque o trabalho que a gente está fazendo aqui, de certa forma, gente, pessoal, assim, na Sinvex, na Conscienciologia, é um trabalho maxpraxológico. Todo mundo aqui, por exemplo, assim, planejou fazer alguma coisa aqui. E tem, por exemplo, consins, né, que já ressomaram, que ainda vão chegar e que também planejaram alguma coisa para realizar aqui. E como tem consciex, também estão fazendo um planejamento, né, no curso intermissivo para poder chegar aqui e também fazer algum trabalho. E muitas vezes esse trabalho depende também do que a gente está fazendo aqui hoje. Então, a gente também tem que ter esse entendimento que, digamos, a Proexis não é uma coisa somente individual, mas ela envolve todo um grupo. Então, a gente tem que se conectar com os amparadores para a gente conseguir perceber o fluxo do trabalho, né, muitas vezes, e não querer focar somente no ego. Eu acho que isso é muito importante, para a gente conseguir se alinhar entre, digamos assim, consins e consciexes, né? Bom, aí eu vou apresentar um pouquinho para vocês da metodologia, né, como que eu fiz essa pesquisa. Então, assim, essa pesquisa eu fiz muito através do processo da entrevista. Então, assim, eu entrevistei 13 pessoas, né, que de alguma forma estavam ali conectadas com a instituição. Então, ou a pessoa era voluntária da instituição, ou tinha algum envolvimento assim importante com a instituição. E aí eu escolhi muito pessoas assim que já tinham assim tanto um histórico, né, mais de longo prazo, ou pessoas que têm assim uma afinidade já com esse tema da paralencologia. E também assim, eu também fiz aquela seleção, né, como eu comentei com vocês, da paralencologia, dos amparadores que apareceram nas dinâmicas parapsíquicas de vexologia. Bom, e aí quais foram os critérios, né, que eu adotei para conseguir selecionar esse parelenco, esses amparadores? Então, porque assim, não podia colocar todos os amparadores que as pessoas falavam, ou todos os amparadores que apareciam nas dinâmicas. Então, eu selecionei, né, eu fiz alguns critérios. O primeiro critério foi o processo da frequência. Então, esse amparador ter sido percebido por pelo menos mais de uma pessoa ou ocasião.
Porque, assim, de fato, tiveram muitos amparadores que as pessoas relataram que é muito interessante, mas, às vezes, somente ela percebeu naquele contexto. Então, é mais complicado a gente trazer, né, nesse caso. E aí, também, outro critério seria uma confirmação por mais de uma pessoa de uma assistência extrafísica em um contexto grupal. Então, isso eu trago, assim, por exemplo, um contexto grupal, que eu trago, às vezes, uma dinâmica, um curso de campo, né, alguma coisa nesse sentido, certo? E aí, pessoal, antes de apresentar para vocês, assim, né, quais foram esses amparadores, só queria esclarecer, que eu acho que isso é bem importante, né, que eu quis, assim, tomar muito cuidado em relação a isso nessa pesquisa, que a gente não tem como objetivo carimbar os amparadores, dizer que eles são exclusivos da Sinvexis, porque os amparadores não trabalham dessa forma. Então, esses amparadores que foram mapeados, né, ajudando, auxiliando a instituição, eles são amparadores de função. Então, muitas vezes, os amparadores eles estão ali muito por conta do trabalho, principalmente do trabalho que está sendo realizado naquele momento, e também pelo rapport que ele tem com as consciências. Então, a afinidade que ele tem com as consciências que estão lá realizando o trabalho. Então, eu vejo que esses são os dois fatores, mas o amparador ele não é exclusivo da instituição. Isso não existe, certo? E aí, só assim, né, reforçando o processo do princípio da descrença, né, para vocês não acreditarem, mas que vocês tenham suas próprias experiências, busquem vocês mesmos fazer as próprias pesquisas, né, avaliar o que faz sentido, o que vocês percebem, se é isso mesmo ou não, certo? Mas eu vou tentar falar rapidamente, assim, sobre os amparadores, então, que eu percebi, bem rapidinho, depois a gente pode aprofundar um pouco mais, né, se vocês quiserem. Mas, então, pessoal, primeiro que eu trago aqui, eu coloquei em ordem alfabética, tá? Não só para vocês não acharem que é ordem cronológica, alguma coisa assim. Mas o primeiro que eu trago aqui são os árabes. Esses amparadores foram os amparadores mais recentes que nós começamos a perceber lá na Sinvexis. Principalmente, a gente começou a perceber quando começou o processo da troca de gestão, né? Porque a Sinvexis está tendo uma troca de gestão agora, né? De coordenação. E a gente começou a perceber eles principalmente nessa troca de gestão. Por hipótese, né, pode ser que tenha afinidade ali tanto pode ser com o trabalho que vai ser realizado, tanto com os coordenadores, né? E eles têm muito, assim, padrão de empreendedorismo, de dinamismo, de autorresponsabilização, de inovação. Então, a gente percebe muito nesse aspecto. Depois, eu trago aqui a chinesinha. A chinesinha, ela é uma amparadora que era relatada muito no início ali da Sinvexis, né, da instituição. Depois, assim, até o pessoal deixou de trazer tanto ou de perceber tanto, mas ela foi uma amparadora bem importante da Sinvexis ali no início. Ela tem ali o paravisual oriental, mesmo uma chinesinha mesmo, pré-adolescente. Então, ela se coloca como uma pré-adolescente chinesinha. Ela tem a especialidade da ressomatologia, e ela ajudou muito ali no início, né, da Sinvexis, ali, da consolidação, quando a Sinvexis ela se tornou uma IC de verdade, né, em 2004, quando teve o lançamento da Sinvexis. Então, ela ajudou muito nessa fundação, inclusive, da instituição. Ela também foi responsável por inspirar os Greenvexes e também inspirar o serviço de apoio ao inversor. O serviço de apoio inversor é um serviço que a gente tem na instituição, enfim, né, que muitas vezes a pessoa ela pode realizar, que ela está com alguma dúvida, alguma questão em relação ao Invexis dela, ela vai lá, pede para fazer esse serviço. E aí ela tem um holopensene de precocidade, acolhimento e seriedade, né, basicamente é isso. E aí depois a gente tem aqui a Consciex-K. A Consciex-K, ela é uma amparadora que ela tem uma aparência exótica, ela é jovem, mas ela tem, assim, por que exótica? Porque ela tem tanto traços nórdicos quanto traços orientais. É bem interessante. Ela tem especialidade, assim, em vexologia, para-universalismologia, holomemoriologia. E ela, assim, foi percebida mais ali no curso que teve ano passado também, da autoparapercepciometria inversiva, em 2023. E a gente percebe a atuação dela na memória dos intermissivistas, para que a pessoa ela consiga se manifestar a intermissibilidade dela de uma forma mais ostensiva. Depois a gente tem aqui o enumerador, né? O enumerador, acho que não sei se todo mundo conhece, mas o enumerador, a gente comenta que ele é o amparador
que era o amparador de função do professor Valdo Vieira, que era o amparador que mais trabalhava junto com ele, né, em conjunto com ele. E tem até a história que conta que antes, um pouquinho antes assim do professor Valdo ressomar, na verdade foi trocado, porque quem ia ressomar no lugar do professor Valdo era o enumerador, e quem ia ficar no extrafísica era o professor Valdo Vieira. Só que um pouquinho antes teve essa troca, teve essa mudança, então ele é um amparador assim, muito próximo da Conscienciologia. Só que eu até coloquei ele aqui como amparador, né, da Sinvexis, porque foi ele, inclusive, que alertou o professor Valdo para que, novamente, ele poderia reapresentar a técnica da inversão existencial que aconteceu lá em 1991, né? Porque ele já tinha tentado apresentar isso quando ele tinha 14 anos de idade, só que não tinha massa crítica, não teve massa crítica de pessoas para conseguir, né, realmente dar sequência a essa ciência. Então, o que aconteceu foi que ele passou, né, deixou quieto, passou tempo, e aí, em 1991, o enumerador avisou ele que o terreno já estava predisposto e que ele já poderia apresentar novamente a técnica da inversão existencial. As pessoas já estavam chegando, as pessoas, né, que poderiam ter afinidade com essa técnica, por isso que a gente coloca ele como um amparador. Ele tem um paravisual chinês, né, tipo mandarim. E aí, depois, nós temos a Equipex de extraterrestre 1, né, que eu coloquei aqui. Essa primeira Equipex eu coloquei porque ela é bem específica. É um grupo de 3 consciexes, que elas, muitas vezes andavam juntas ali, né, quando elas estavam presentes. Elas são bem altas, elas têm aproximadamente 4 metros de altura, têm braços finos, longos, o corpo liso, olhos bem grandes e pretos, assim. E assim, elas tiveram bastante presentes durante a primeira gestão da Sinvexis. Então, durante a primeira gestão da Sinvexis, eles ajudaram bastante, só que a gente começou a perceber, em alguns momentos, eles retomarem a presença deles em 2022 nas dinâmicas. Então, eles foram percebidos algumas vezes por algumas pessoas nas dinâmicas, novamente, e agora, novamente, nessa nova gestão, a gente percebeu, né, eles presentes em um momento específico também. Então, bem interessante. E aí, depois, aqui eu trago a Equipex de extraterrestre 2, porque aí também a gente percebe, é bem interessante isso, né, porque realmente a gente percebe bastante extraterrestre assim, nas dinâmicas de invexologia, assim, é bem comum as pessoas perceberem, as pessoas relatarem. E aí tem essa Equipex 2, que aí são extraterrestres diversos, assim, e que a gente percebe que eles trabalham muito com a expansão dos chakras superiores, com o desbloqueio ali do processo mais mental somático, esse processo mais nesse aspecto, assim, né? Depois a gente tem aqui a Equipex dinossomática, né? Essa Equipex dinossomática, ela é uma Equipex, então, que ela se apresenta com um paravisual feminino. A gente sabe que algumas têm paravisual espanholas, mas não todas, então por isso que eu não coloquei aqui. Mas elas trabalham muito assim, elas têm muita relação com o processo da natureza, com o processo mental somático também. E elas têm ali uma das especialidades é o processo da ginossomatologia mesmo, né? Onde que elas foram percebidas, né? Elas foram percebidas muito na estruturação do curso, né? Que tem um curso na Sinvex que se chama Invex Ginossomática, então elas foram percebidas muito nessa estruturação desse curso, mas também na própria edição do curso. Então, quando o curso aconteceu, o relato de muitas pessoas, assim, de muitas alunas, né, que participaram desse curso, foi o impacto extrafísico dessa Equipex. Então, foi bem interessante nesse aspecto, porque foi bem evidente, né? E aí, depois eu trago aqui, então, o Equipex dos mongóis, que é, inclusive, esse que eu estava falando no início, né? Que eu percebi, assim, maior rapport, né? Entrosamento ali no curso de campo. Essa Equipex, assim, ela é bem interessante, porque eles têm o holopensene, eles têm um padrão que é muito perceptível, assim. É um padrão, eles têm muita força energética, então, eles não são tão sutis, não são tão difíceis de serem percebidos. Então, e aí eles tentam muito essa, tanto que eu coloquei a especialidade energossomatologia, porque eles têm muita força energética mesmo, assim. E aí, o holopensene eu coloquei racionalidade, retidão, posicionamento, força energética, autoconfiança e organização. Então, esse é muito do holopensene deles, assim.
E eles foram percebidos, então, como eu até estava comentando, no curso de campo, né, do alto para percepciometria inversiva em 2023, no ano passado, e aí ficaram por um período auxiliando na instituição de uma forma mais ostensiva e, de vez em quando, eu acho que, assim, de uma forma mais, digamos assim, esporádica, de vez em quando eles aparecem ainda em alguma dinâmica, né? E aí, depois aqui, deixa eu passar, né, primeiro, Equipex de megaoforização. A Equipex de megaoforização, pessoal, ela começou a ser percebida depois que a gente começou a fazer um experimento na dinâmica parapsíquica de vexologia, que é né, que seria, no caso, o campo da megaoforização, né, que é uma prática, no caso, né, de megaoforização que a gente tem. E aí tem um dia específico do mês que a gente realiza essa prática e a gente percebe, né, que tem uma Equipex diferente, mais especializada nesse processo da megaoforização mesmo. Certo? Depois aqui eu trago a Equipex oriental. A Equipex oriental, então, eu vejo que é bem, assim, bem comum, na verdade, amparadores orientais na Sinvex também, assim, mas eles começaram a aparecer muito no ano de 2022 e eles, na verdade, atuaram de uma maneira muito mais ostensiva nesse ano de 2022, mas ainda esporadicamente a gente acaba percebendo. É muito comum esses relatos, assim, né, das pessoas comentarem, perceber, assim, digamos assim, chineses, os próprios mongóis mesmo, né, que também são orientais, japoneses às vezes, mas chineses é muito comum as pessoas perceberem. E aí eles têm um padrão, assim, só que diferente dos mongóis, tá? Eles têm um padrão de uma energia, assim, que a gente poderia dizer mais sutil. Mas não é que é uma energia menos impactante, é que é como se, por exemplo, a energia, ela vai se instalando, o campo ele vai se instalando de uma forma mais gradativa. Né, ele vai se instalando de uma forma mais gradativa, só que quando você vê aquele holopensene, ele já dominou todo o ambiente. Só que é uma forma assim mais, não é, sabe, aquela energia que vem, né, de uma vez toda assim e toma conta, mas de forma gradativa você vê que aquela energia ela vai tomando conta do ambiente, né, de uma forma mais gradual mesmo. E aí, como eu trouxe aqui, eles foram principalmente, né, percebidos mais ali em 2022. Aí a gente também tem outro amparador, deixa eu passar aqui para vocês verem. A Equipex oriental não tinha... Bom, aí o outro seria o AIEC, tá? O AIEC, pessoal, é um amparador que foi percebido também muito no início ali no lançamento da Sinvex, principalmente. Esse amparador, ele foi, na verdade, na última ressoma dele, né, na última ressoma, quando ele estava aqui enquanto consim, ele foi amigo do professor Valdo, amigo de infância do professor Valdo na vida, mesmo como Valdo, né? Só que aí, depois de um tempo, o professor Valdo conta que ele sumiu, sumiu, ele não teve mais contato, e depois de um tempo, né, ele encontrou com o AIEC no extrafísico, e aí ele soube que o AIEC tinha dessomado, que ele ainda tinha dessomado ainda jovem, e aí ele estava lá em uma Comunex, ele então se apresenta, né, com paravisual árabe, cabelos castanhos escuros, olhos grandes e pele clara, e ele falou muito dele no lançamento da Sinvex, né? Então o professor Valdo comentou, ele falou assim que ele tinha muita relação, né, com a Sinvex e que ele falou assim, com essas palavras, ele orienta o processo da Invex. Então, ele foi um amparador ali que, principalmente no início, né, estava mais presente. E depois aqui eu trago o Hércules. Hércules, pessoal, então seria basicamente o amparador que na última ressoma dele foi o Hércules Galó. Né? Não sei se todos conhecem o Hércules Galó, depois vocês podem dar uma procurada. Ele... No caso, né, tem a especialidade de bioenergossomatologia, empreendedorismologia, e no caso, assim, ele tem assim, um padrão, ele tem muita energia, muito dinamismo, ao mesmo tempo ele tem um processo de ponderação, mas esse processo do empreendedorismo também é muito forte. E a gente já chegou a perceber ele, assim, eu acho que, assim, que foi relatado mais ou menos umas 2 vezes em dinâmica parapsíquica. E uma especificamente ligada ao processo da megaforização. Então, para vocês, né, terem essa noção. Depois a gente tem os indígenas brasileiros, né? Deixa eu passar aqui. Passando aqui que fica mais fácil. Bom, depois a gente tem aqui os indígenas brasileiros. Esses amparadores,
eles são, na verdade, eles não são tão ligados, conectados com a infectologia. Na verdade, esses amparadores, eles já habitavam o paracampus da infectologia antes de ser o campus, por exemplo. Então, lá, aquele terreno, antes de ser, eles já habitavam aquele local. É muito parecido, por exemplo, com aquela história que o pessoal comenta, que tinham os indígenas, né, aqui no CAEC, aí teve toda aquela situação lá da Pedra da Paz, enfim, né, aquela história que depois vocês podem até olhar ali, que tem até relatado ali na Praça da Paz. Mas eu vejo que é uma situação bastante parecida. Eles já habitavam ali o terreno, só que aí hoje eles acabam muitas vezes ajudando a gente no aspecto da parassegurança. Então, eles utilizam muito a natureza, por exemplo, né, tudo isso para, muitas vezes, expulsar, inclusive, consciências mais assediadoras, assim, que muitas vezes querem meio que tomar posse, assim, sabe, do local, então eles expulsam, e eles acabam, então, trabalhando muito com esse processo, assim, da natureza, enfim, da fauna, da flora, enfim, tudo isso, certo? E outra que eu trago aqui é a Manacá. Eu trouxe ela, assim, que ela, enfim, foi relatada, né, algumas percepções, assim, por algumas pessoas. Ela, né, Manacá significa flor de inverno, ela tem um paravisual, assim, idosa, ela é nórdica também, tá? Tem o processo nórdico. E ela se dedica ao público de idosos e paracomatosos, mas ainda assim, né, o pessoal percebeu ela presente, principalmente, né, algumas pessoas relataram que ela no lançamento dos experimentos da Alameda em 2022. Então, quando teve o lançamento dos experimentos, daquele evento aberto que teve, então algumas pessoas relataram ter essa percepção dela, né, da Manacá. Aí a gente tem a monja, né? A monja, ela já é uma amparadora já até da conscienciologia, né? Mais próxima, assim. E aí eu trouxe ela também, assim, tanto porque ela ajudou muito nos bastidores ali da Comunex temporária Pandeiro, né? Que muitos dos inversores estavam presentes, tanto que o professor Valdo, ele fez muito essa relação, né? Da sinvexologia com a pandeirologia, por conta de ter muitos inversores presentes, e também, eu até não trouxe aqui, mas assim, ela foi percebida também em determinado momento num curso que se chama Tridotação, Prática na Tridotação na Invexis. Então, teve um momento também que ela foi percebida e foi confirmada também, inclusive, pelo professor Valdo, nesse momento. Depois aqui a gente tem os nórdicos. Os nórdicos é bem conhecido, né? O pessoal, as pessoas percebem muitos eles atuando nos cursos de campo do ECP2. Eles têm muito essa especialidade da desassediologia, né? Desassediologia nesse aspecto. Aquele padrão de lava-jato, né? Aquelas energias bem intensas nesse aspecto. E aí o que acontece? A gente chegou a perceber algumas vezes, né, em dinâmicas parapsíquicas, algumas vezes em curso de campo, né, que eles acabam aparecendo. Aí depois eu trouxe aqui os paraintermissivistas. Os paraintermissivistas, o que seriam? Né? Seriam, então, alunos do curso intermissivo. É muito comum a gente perceber nas Sinvex, nos cursos, nas dinâmicas, nas atividades, esses paraintermissivistas. Muitas vezes eles acabam ficando meio que observando os inversores, sabe? Eles meio que parece que querem ali, de alguma forma, aprender, né? Só que, e é interessante porque, assim, muitas vezes eles tentam utilizar as nossas atividades como laboratório. De que maneira? É como se, por exemplo, quando a gente está fazendo uma dinâmica, às vezes quando a gente está fazendo algum curso de campo, às vezes nós muitas vezes estamos tentando nos manifestar mais enquanto consciência, né? Tentar se conectar com o extrafísico, tentar se lembrar de como que a gente é mais enquanto consciência. Mas aí parece que muitas vezes eles acabam interagindo com a gente, querendo ver como que é sem consciência. Então eles tentam fazer meio que como se fosse o contrário. Só que é claro que não é só isso. Algumas vezes a gente percebe eles atuando até de forma assistencial mesmo, né? Como amparando, inspirando, né? E aí a gente acaba percebendo isso, né? Então, em alguns trabalhos da instituição. Depois a gente tem aqui os paramatemáticos. Não, paramatemáticos não, parainversor primeiro. O parainversor também é um amparador, assim, que ele é bastante conhecido, né? Já aqui pela Sinvex e tudo mais. Ele é um amparador que ele tem paravisual nórdico, ele usa roupas esportivas e brancas.
Ele tem o holopensene de erudição, motivação, jovialidade, bom humor. E ele foi o amparador que foi responsável em inspirar a Alameda Técnica de Viver. Então, né, todo mundo que já conhece esse laboratório que a gente tem lá na Sinvex, ele foi o responsável em fazer essa inspiração, né? Depois aqui, então, eu trago os paramatemáticos. Os paramatemáticos, eles foram, então, os amparadores que começaram ali a ser percebidos a partir do lançamento dos experimentos da Alameda Técnica de Viver, e muitas vezes eles, então, acabam atuando mesmo nos próprios experimentos. Eles têm, assim, digamos, um padrão mesmo, assim, de ter uma visão evoluciológica da vida essa visão matemática mesmo da vida. Você vê, tem toda a relação com a Alameda, né? De olhar as idades, enfim, a cronologia ali de alguma forma. Então, é bem interessante também, né? Esses amparadores. Então, eles começaram a atuar mais ou menos ali em 2022, né? Que foi quando lançou os experimentos. Aí, depois aqui a gente tem o xamã, que aí seria o último, né? O xamã, ele já foi bastante percebido por várias pessoas. Ele é um indígena norte-americano, tem a pele marrom, né, enrugada, enfim, ele se apresenta com a aparência mais ou menos ali de 50 anos de idade. E ele foi o responsável até de inspirar a alteração que teve na Praça da Dessoma, né? Então, a professora Flora, ela até comenta, assim, que ela teve uma projeção quando ela estava no Serenário. A gente estava praticamente quase concretando lá a Praça da Dessoma, então já tinha brita, já tinha tudo pronto para concretar. 2 dias depois a gente já ia concretar. E ela teve uma projeção que ela foi, né, que ela enfim, encontrou com o xamã, teve toda uma história que ela conta, né? E eles chegaram na Praça da Dessoma, e a Praça da Dessoma ela tinha verde, ela, né, tinha grama. E aí ela perguntou: não, mas aqui tem grama? E aí ele falou: mas é claro, né, vida após a vida, uma coisa muito óbvia. E aí a gente acabou alterando todo o projeto da Alameda, né, em função dessa parapercepção. Mas basicamente os amparadores, então, né, são esses, assim. Assim, pessoal, aí eu vou trazer rapidamente, tá? Para a gente poder já abrir para o debate. Um pouco dos outros resultados, assim, que eu percebi fazendo essa pesquisa, tá? Foi muito interessante conversar com as pessoas que eu entrevistei. Foi muito interessante, e isso fez, assim, eu mapear, né, junto nessa entrevista, tanto, por exemplo, a maneira que as pessoas se comunicavam com os amparadores, então, que maneira que as pessoas utilizavam para perceber e para se comunicar com os amparadores, e também que maneira que os amparadores utilizavam para conseguir se comunicar com a gente, que maneiras, que recursos que às vezes eles faziam para tentar mandar uma mensagem para nós ou para tentar se comunicar de alguma forma. Então, isso foi bem interessante, porque na medida que eu fui, né, fazendo essa pesquisa, aí eu fui muitas vezes utilizando muito desses recursos que as pessoas foram falando, e isso foi tendo uma expansão, né, no aspecto, assim, que eu vejo, inclusive das minhas próprias parapercepções, assim, e de ficar, na verdade, muito mais lúcida, né, para esse contexto multidimensional. Então, aqui eu trago, por exemplo, então, nessa primeira parte, 5 recursos que os amparadores utilizam para se comunicar com as consciências. E aí, aqui eu coloquei colegas, porque eu coloquei, assim, colegas que muitas vezes eles utilizam outras pessoas para nos passar algum recado, para nos inspirar. Então, muitas vezes eles conseguem fazer link com alguém, e aí utilizam essa pessoa para passar algum recado, alguma coisa assim. Então, aí o processo que eu coloco aqui da lateropensenidade. A lateropensenidade, então, seria aquele pensene, né, lateral, né, que muitas vezes vem, que às vezes realmente ali algum pensene do próprio amparador, né, que muitas vezes passa ali uma mensagem também. Aí eu coloquei aqui o processo da natureza, que muitas vezes eu vejo que os amparadores eles acabam utilizando, às vezes, alguns recursos da natureza, tipo os pássaros, as borboletas, às vezes as próprias plantas, enfim, vários recursos, muitas vezes, para tentar se comunicar. Aí o que eu trouxe também é sincronicidades, que aí muitas vezes tem esse processo, né, das sincronicidades, né, enfim, de às vezes você perceber que acontece. Deixa eu até mostrar para vocês esse livro, que eu acho que é interessante, tá? Fica mais claro. Esse livro aqui foi um livro também que
que eu li nesse período que eu estava fazendo essa pesquisa, que se chama Sinais, né? A Linguagem Secreta do Universo. É um livro que, se vocês forem ler, eu recomendo que vocês tenham autocrítica, né? Porque é de uma médium e tem toda às vezes, uma linguagem um pouco romantizada, mas é muito interessante porque ela explica como que os amparadores utilizam vários recursos para conseguir se comunicar conosco. Então, ela fala, assim, muitas vezes a tecnologia, letreiros, placas, assim, muitas coisas, e como que eles fazem isso. Então, ela traz de uma maneira muito didática, quanto que, às vezes, os amparadores tentam se comunicar com a gente de várias maneiras, e, às vezes, a gente não está atento a isso. Apesar de que, às vezes, ela fala muito de entes queridos, pessoas que dessomaram, então, assim, claro que a gente não está falando nisso, mas vale a pena para ter esse entendimento, né? Então, por isso que eu trouxe até o processo das sincronicidades. Aí o processo da telepatia também, né, que seria, no caso, então, um outro fator, né? Aí, aqui eu trago maneiras que as pessoas conseguiram, que as pessoas utilizavam para conseguir perceber os amparadores, né? Então, a clarividência, né, que seria, então, o fenômeno da clarividência, a própria projeção, a repercussão, que seria a percepção energética que a pessoa tem ali do amparador, né, energeticamente está ali acoplado com ela, o processo da sinalética, né, digamos, o mapeamento dos sinais, as sincronicidades também, então, muitas vezes, essa percepção dos vários sinais, das várias sincronicidades, né, digamos, os mesmos fatores serem percebidos num curto espaço de tempo, né, de uma forma repetida, a telepatia também, muitas vezes, né, e é isso. E aí, no final, aqui eu trouxe para vocês 5 benefícios que eu percebi, né, a partir dessa pesquisa. Então, eu percebi o processo assim, da desmistificação, porque na medida que foi realizado esse mapeamento dos amparadores, nesse aspecto, eu percebi muito assim que isso tirou um pouco essa coisa mística, sabe? Como se você esse olhar um pouco, talvez, de olhar o amparador como algo distante. Quando você dá nome, igual a gente faz com várias coisas, por isso que a gente fala tanto do dicionário, né? Da gente dar nome para as coisas, para os fenômenos e tudo mais. Quando eu percebi assim que à medida que a gente foi dando nome, né, para os amparadores, conseguindo identificar, isso tirou um pouco esse processo do misticismo e ajudou a tornar de forma mais próxima, sabe, a relação ali com aquelas consciências, realmente vendo como uma consciência ali, enfim, da mesma maneira eu consigo me relacionar com vocês, né, digamos, também posso estar me relacionando ali com as consciências. Aí, outra coisa que eu percebi foi o processo, eu coloco aqui o fluxo, né? Porque quando eu comecei a fazer essa pesquisa, e aí a gente começou, né, comecei a enumerar os amparadores, me chamou muito a atenção esse processo das sincronicidades. Me chamou muito a atenção, assim, porque aconteceram muitas sincronicidades, tanto com os amparadores ao longo dessa pesquisa, que foi muito interessante, mas... E aí eu comecei a ficar muito atenta a isso. Eu comecei a registrar, comecei a mapear as sincronicidades, não somente ligadas a esses amparadores, mas de maneira geral. E aí isso foi muito interessante, porque eu comecei a perceber quanta informação eu estava perdendo assim, sobre a realidade, porque eu comecei a identificar alguns fluxos extrafísicos que estavam acontecendo, por conta de várias situações que estavam acontecendo simplesmente no intrafísico. Só que aí eu simplesmente comecei a mapear, registrar e começar a perceber. E às vezes aquilo realmente desencadeava alguma coisa depois. Aí outra coisa que eu trouxe é a questão da identificação. Então, no meu caso, eu percebi que fazer esse mapeamento desses amparadores me ajudou, inclusive, a identificar esses amparadores quando algum deles se aproximavam. Então, isso era bem interessante, assim. E aí, outra questão que eu trouxe, o processo por conta dessa pesquisa, além, obviamente, que eu fiz a pesquisa com as pessoas, não foi só para a percepção minha, enfim, eu nem tentei incluir nada que era só meu, digamos assim, mas isso me fez ficar muito mais atento ao processo multidimensional, por justamente saber desse processo do paragrupo, da existência dessas consciências, eu fiquei muito mais atenta, tentando perceber sempre quando tinha ali uma mudança de padrão na minha manifestação, quando tinha alguma coisa diferente acontecendo, então isso ajudou muito. E outra coisa que eu trouxe que, até por conta desse processo de estar mais atenta à multidimensionalidade, isso me ajudou, inclusive, a aumentar mais ainda o meu rapport com os amparadores de maneira geral. Mas é isso, pessoal. Então, olha, tem algumas questões, eu não vou passar porque eu queria abrir logo para o debate. Depois vocês podem ler no paper, a gente pode discutir sobre esses questionamentos, tá? Aqui eu trago no final vocês vão ver do paper que eu trago algumas perguntas que
para dar continuidade à pesquisa, né, que eu acho que vale a pena investigar, depois vocês podem ver, mas é isso, eu queria abrir para pergunta, para comentários, para vocês conseguirem trazer algumas considerações, tá bom? Agora foi, tá. Anne, tem uma pergunta de uma pessoa que você citou, que eu acho que vale a pena fazer, né, nesse primeiro momento que você abriu, que é da Flora, né? Rica pesquisa. Qual foi a sua experiência mais marcante na interação Equipinha-Equipex? Opa, aí foi. Você percebeu trabalhos em conjunto entre as Equipex citadas? Né? Tá, então, ela pergunta da minha experiência em relação Isso. Então, eu acho que mais impactante para mim foi esse relato que eu trouxe no início, com esses amparadores que eles surgiram pela primeira vez no curso de campo, né, da autoparapercepciometria inversiva em 2023, que aí eu percebi esse entrosamento maior com eles e aí foi muito interessante justamente porque, assim, quando ia ter uma reunião importante, ia ter alguma atividade importante, eu percebia muitas vezes essa conexão com eles e algumas coisas importantes que eram importantes ser ditas, algumas coisas importantes que eram importantes ser realizadas. Então, aí eu me senti muito como parte dessa mini peça. Só que o que, né, que eu até comentei, que foi muito interessante isso, porque depois isso me ajudou como se fosse ter uma sinapse para conseguir conectar também de uma forma semelhante com outros amparadores. E aí, eu acho que foi interessante, porque, assim, depois disso, mesmo depois que isso tudo passou e tudo mais, aí, por exemplo, eu comecei a perceber mais, assim, esse fluxo, inclusive, do amparo, sabe? Porque, por exemplo, né, a gente está passando por um processo de transição de gestão agora. Eu comecei, há alguns meses atrás já, a ter algumas ideias sobre algumas coisas que poderiam ser feitas na instituição. Então, assim, enfim, coisas ligadas a cursos, a desenvolvimento das pessoas, assim. E eu pensei, nossa, interessante, né? Acho que a gente poderia pensar em fazer alguma coisa assim. Aí eu comecei a pensar, de repente, né? Talvez vai ter essa troca, talvez eu possa tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Só que o que foi mais interessante é que, mais próximo até do processo da gestão, muitas pessoas começaram a falar ideias muito semelhantes, muito parecidas, assim, sabe? Então, aí eu comecei a ver, eu acho que era um fluxo que tinha ali, por exemplo, de trabalho para ser realizado, que às vezes não era só uma coisa para mim, mas era uma coisa assim, que era um fluxo para a instituição naquele momento. E aí eu acho que é muito interessante nesse aspecto, esse trabalho Equipinha-Equipex, que eu vejo assim, porque a gente começa a se conectar mais com o fluxo do trabalho mesmo. Então, o que é mais importante para o grupo ser realizado nesse momento, sabe? Então, aí eu acho que foi muito nesse sentido. E ela fez mais uma pergunta, né? Sim, ela perguntou assim, você percebeu trabalhos em conjunto entre as Equipex citadas, né? Você citou alguns amparadores, algumas Equipex, né? Pergunta se você percebeu eles trabalhando junto. Então, o que eu sei, na verdade, nem foi tanto que eu percebi, é que, por exemplo, tem a Consciex, por exemplo, de orientais, certo? E tem a Consciex K e tem os mongóis. Eles, muitas vezes, trabalham em conjunto. Então, a Consciex K muitas vezes trabalha com essa Equipex orientais, que também, junto com essa Equipex orientais, tem chineses, japoneses, também tem os mongóis. Então, muitas vezes, eles atuam em conjunto. Então, eu vejo assim. Então, isso mais que eu sei até, nem foi tanto que eu percebi, né? Bom dia. Primeiramente, parabéns pela pesquisa, Anne. Acho que é uma pesquisa bem completa e bem exaustiva. Assim, se trouxe diferentes consciex às vezes que elas têm em diferentes situações e tudo mais. Aí uma coisa que eu estava refletindo, principalmente quando você trouxe na sua fala a importância da definição, né? Você dá nomes para você definir. E eu lembro, acho que foi dentro de um dos debates que a gente teve na qualificação do léxico, que o Valdo faz uma correlação quase que direta entre você melhorar a sua capacidade de definir algo com o seu processo evolutivo pessoal. Eu queria saber, dentro de todo esse exercício exaustivo de pesquisa que você fez, você conseguiu
refletir também sobre o reflexo que teve na sua capacidade de recim, na sua inflexibilidade, a partir de você conseguir definir melhor quais são os amparadores e tudo mais? Sim. O que eu posso trazer para você? Não sei se necessariamente em relação à minha inflexibilidade. Eu vejo que isso realmente me ajudou muito. Assim, eu acho que um antes e depois da minha vida, essa pesquisa, de fato, posso dizer isso. E que aspecto? Porque, assim, o meu padrão do meu passado, das minhas retrovidas, tem mais relação com o processo de parapsiquismo mais místico. Quando eu comecei a fazer esse processo do mapeamento, dar nome para as consciências, eu vi que isso tirou esse processo místico. Por quê? Porque o processo místico, muitas vezes, fica experiência pela experiência e você não tira uma informação, uma cognição que esclarece você sobre aquele parafenômeno, sobre aquele fato. E quando eu fiz isso, eu vi... O que eu percebi, inclusive? Porque eu não fiz com as minhas parapercepções, eu entrevistei pessoas e fiz a partir dos relatos das dinâmicas, só que tinham muitas, experiências ou mesmo parapercepções que eu já tinha tido, só que eu não tinha dado nome para aquilo. E por não ter dado nome, aquilo ficava solto, sabe? Eu não tirava nenhuma informação sobre aquilo. Então, na medida que eu fui fazendo isso me ajudou a entender o quanto que eu poderia, na verdade, dando nome para as experiências que eu tinha, o quanto que eu poderia tirar informações ali do parapsiquismo e usar de uma forma muito mais assim, profissional, muito mais técnica do que eu estava fazendo até então. Então, isso foi muito interessante, realmente um antes e depois. E tanto que eu comecei a me interessar muito por esse processo da enumeração. Tanto que na semana passada teve uma semana, semana do Holociclo, que foi o tema enumeração. E aí eu até fiz essa semana, porque estava muito no fluxo do que eu estava pensando. Sabe? Foi muito interessante até nessa semana, porque a Cris, ela contou que o professor Valdo, ele enumerava tudo. Ele enumerava, por exemplo, ele estava andando, ele enumerava quantas árvores, quantas pessoas, todos os objetos que ele encontrava no chão. Ele ficava enumerando tudo. E isso tem a ver também de você conseguir entender um pouco, se você for ver, da realidade. Porque se a gente for pensar, o intrafísico ele vai ser reflexo do extrafísico. E aí eu comecei a utilizar mais isso por conta dessa pesquisa. Tanto de conseguir, eu mesma mapear os próprios amparadores que eu percebia comigo, a partir das próprias, dessas parapercepções repetidas ali num determinado padrão, ou determinado paravisual, alguma coisa assim, mas também isso que eu comentei das sincronicidades. Então, eu comecei a mapear as sincronicidades. Então, sempre quando acontecia algumas situações semelhantes, alguns fatos semelhantes num curto espaço de tempo, isso foi até uma conversa que eu tive com o Léo, quando eu fiz a entrevista com o Léo Medeiros, ele comentou assim, muito desse processo das sincronicidades, e isso me fez ligar o alerta. Porque eu falei, nossa, aconteceu várias coisas sincrônicas nesses dias e eu nem dei bola, eu nem dei valor para essas coisas. E eu estava perdendo um monte de informação. Aí eu comecei a fazer, esse mapeamento das sincronicidades e começou, de fato, eu comecei a perceber um monte de coisa que eu não estava percebendo. E aí eram coisas que eu não anotava, então eu perdia e nem percebia. Então, por exemplo, posso dar até alguns exemplos. Então, por exemplo, teve um dia assim que eu estava mexendo no celular, estava mexendo no e-mail e eu cliquei em alguma coisa assim, sem querer, e apareceu o Google Maps, o endereço que estava lá, Santos Dumont, só que na Bahia. Era o endereço de uma psicóloga lá que eu acompanhava. Mas eu não sei o que eu cliquei, porque nem... Aí, tudo bem. E eu achei estranho, porque fazia uma semana que eu tinha ido, que eu estava atendendo na rua Santos Dumont, que eu tinha ido para a sala Santos Dumont. Achei que interessante, né? Aí depois eu comentei com o Pedro, eu falei, engraçado, né? Porque você também já trabalhou, a sua mãe nasceu na cidade de Santos Dumont e tal. Tá bom. Ok, só anotei. Aí depois, no outro dia, um voluntário postou uma foto que estava tendo o lançamento do livro, um livro de um autor que ele escreveu sobre Santos Dumont. Então, eu falei, olha só que interessante. E aí, eu comecei a mapear muita coisa nesse sentido. Outro dia, por exemplo, teve uma situação que eu
acabei encontrando, assim, com 2 pessoas, porque isso não é comum, tá? Tudo aqui meio que 2 pessoas, 2 mulheres, assim, que trabalhavam com a área de educação, formação de professores, né? Eu falei, nossa, engraçado eu encontrar com 2 pessoas, assim, num curto espaço de tempo. Aí eu tô num colégio invisível, e aí beleza, estava indo para casa pensando nisso, né, achando engraçado. Cheguei em casa, fui para a reunião do Colégio Invisível, e aí, chegando no Colégio Invisível, aí a gente começou a falar justamente, né, elas começaram a trazer sobre um projeto que tem na Reaprendência, que é do Jardim dos Educadores. Então, assim, foi muito engraçado, sabe, tudo isso, assim. Então, aí eu comecei a fazer esse movimento de ficar muito atenta às coisas que aconteciam, assim, no curto espaço de tempo, porque parecia que você começa a mapear um fluxo de alguma coisa que está acontecendo, sabe? Então, aí agora eu estou tentando fazer esse movimento de mapear, e eu acho que vale muito a pena. E o que eu queria incentivar, inclusive, muito com essa pesquisa, é que as pessoas façam isso, que as pessoas busquem enumerar, assim, as suas parapercepções, as suas experiências. Eu entendi o valor da enumeração a partir disso. Porque você juntar o processo do parapsiquismo, né, que é as experiências, que é as tuas parapercepções, com o processo ali da enumeração, de você dar nome para as coisas, é muito assim. Isso que eu acho que talvez a gente veio fazer, talvez aqui na Conscienciologia, digo assim, no sentido de você juntar tanto o processo técnico com o processo do parapsiquismo, entende? Não é ficar só na teoria e nem só no parapsiquismo místico, é você juntar essas 2 coisas. E aí você consegue tirar muita informação do que está acontecendo, e você não fica só, por exemplo, fulano com total experiência. Você começa a ter ali as suas cognições a partir do que você está percebendo. Então, para mim, foi um antes e depois nesse sentido, sabe? Anny, só para complementar, né, ajudar também aí na pergunta do Antônio, esse processo, assim, ele até vem de base parapsíquica, mas ele favorece também ali a parte científica para ajudar na formação de hipóteses, né? Então, essa atenção às sincronicidades e até pegando ali um pouco da parassincronicidade, né, incluindo o elemento, às vezes, percepções suas, uma ideia que você teve que é base parapsíquica, com um fato comum ali do dia a dia, né, como encontrar um endereço. Isso são indícios, né? Você junta o indício, fica melhor de formular uma hipótese. Formulando a hipótese, aí tem um efeito legal que a gente já está fazendo aqui, que você tem mais informações para lhe argumentar a sua percepção. E aí o legal disso é quando você expõe isso de uma forma mais estruturada, aí às vezes alguém, tal dia também eu pensei isso, naquele dia, naquela semana eu também vi que teve esse fato. Então você começa a ver que tem várias pessoas ali em torno do mesmo movimento. Então isso vai estruturando mais a hipótese e a gente pode consolidar mais. Não, realmente tem tal consciência, tal grupo de consciências que está ajudando aqui nesse trabalho, na instituição, enfim. Então é só destacar esse peso científico, né, que tem. Então, exatamente, isso é bem importante. Porque realmente, claro que você, que você faz? Você faz a coleta de dados primeiro, você vai registrando, você não sabe o que é muitas vezes. Você vai registrando, vai anotando, aí aquilo começa a se acumular, aí você vai tentando pensar em hipóteses do que aquilo pode ser, até que às vezes pode acontecer alguma coisa e aquilo vai se confirmando também, né? Ou não também, mas eu vejo nesse sentido. Queria também fazer uma contribuição e um questionamento em relação até o que a gente está bem alto, né? Até que a gente está falando aqui, peraí. Foi? Não, ainda está muito alto. Tá bom? Tá bom, então. Sobre essa questão aqui para elenco, que você colocou na página 3, no número 5, equipes de extraterrestre 1. Então, só para fazer uma contribuição, em 2009, quando eu cheguei na Conscienciologia, eu tive uma projeção, e nessa projeção eu vi esse grupo de 3 consciências, exatamente como você descreve aqui. Então, eles são altos, ombros largos, e aí essa projeção que eu tive foi assim, era uma visualização de 3 portais que se abriam, e essas 3 consciências apareciam, e eles comentavam comigo que tinha um trabalho para ser feito, mas eu ainda não estava preparada. E era bem no início, que eu tinha acabado de chegar na Conscienciologia. E é bem interessante que daí no ano seguinte, em 2010, teve o lançamento do livro Inversão Existencial.
Até então, eu contei essa projeção para várias pessoas, só que assim não tinha sido identificada. Hoje que eu estou pegando aqui e que está escrito aqui, grupo de 3 consegues exatamente. E aí eu lembro que quando a gente retomou as dinâmicas na Simvex, eu fui uma das pessoas que vi no Felipe Colpo a consex extraterrestre alta com o mesmo formato que tinha esses extraterrestres que eu vi em 2009. E aí, quando você coloca aqui que ele tem relação com a primeira gestão da Simvex, e quem fez a primeira gestão da Simvex foi o Felipe Colpo, e ano passado eu visualizei novamente esse tipo de consex no Felipe Colpo, para mim fecha as peças na minha cabeça, porque lá em 2009 eu não tinha informação, eu só tinha projeção, as consex vieram falar comigo, tinha exatamente esse formato, mas até então eu não sabia de onde elas eram, o que elas queriam, o que estava acontecendo. E aí, hoje, mais ou menos, agora que eu peguei aqui e falei, cara, olha só, grupo de 3 consegues, e exatamente as 3 consegues chegaram para mim, eu tive a visualização, e tem relação com a invexologia. E eu não sabia. Naquela época, em 2009, eu não aplicava a técnica, porque eu apliquei a técnica em 2010, quando eu conheci a Semana da Invex, conheci o pessoal, o Pedro, o pessoal todo lá, né? Então, eu não conhecia a inversão existencial, porque eu tinha acabado de chegar na consologia. Então, eu acho interessante, porque essa sua pesquisa é importante, não só para você, mas para o grupo. Porque é como se a gente montasse um quebra-cabeça. E aí, essas informações que a gente vai coletando e vai assim, Anne teve uma vivência, a Lucimara teve outra vivência, e vai encaixando as peças, aí a gente vai conseguindo afirmar mesmo, não, realmente existe essas consciências, teve pessoas que teve projeção, teve pessoas que visualizaram, né? Até você colocou aqui esse processo do parapsiquismo, o quanto que é importante, né? Clarividência, projeção. Então, eu tive a projeção com essas 3 consegues, e aí, na dinâmica, eu tive clarividência. E era exatamente o que eu tinha visto na projeção, só que 15 anos depois. Sabe? Então, eu acho que é interessante essa sua pesquisa, porque ela envolve um grupo todo. E aí você fez uma coleta, eu achei bem assim, bacana, porque você trouxe várias consegues. E aí a minha pergunta é, até nessa questão, como que você coletou essa questão aqui do Equipex de extraterrestre, que teve ligação? Você poderia contar um pouquinho mais como que foi? Porque você coloca aqui que teve ligação com a primeira gestão. Como que você teve essas informações? Só para me ajudar até a montar um pouquinho mais do meu quebra-cabeça em relação a esse Equipex de extraterrestre 1 aqui. Tá. Então, essa informação foi através das entrevistas, né? Então, conversei até com o Felipe mesmo, com outras pessoas assim que estavam ali também desde o início da instituição, e também os próprios relatos ali da dinâmica parapsíquica, porque lá também eles apareceram, se eu não me engano, umas 2, 3 vezes na dinâmica, que as pessoas relataram esses extraterrestres especificamente. Então, como eles apareceram várias vezes, e eram esses bem específicos, que você percebia que, que tinha esse padrão, aí depois a gente percebia essa Equipex 2, que aí já era outra coisa, que já era outra Equipex e era outro tipo de atuação. Mas basicamente muito foi isso, foi a partir dessa história, que aí... assim, até foi conversando com o próprio Felipe, né? Ele comentou assim que ele percebia muito próximo com ele, assim, esses extraterrestres durante todo o trabalho que ele fez na Simvex durante essa primeira gestão, né? Que foi de 2004 a 2008, né? E aí até recentemente acho que teve outras pessoas que tiveram, enfim, até o Pedro acho que teve umas parapercepções nesse aspecto também, né? Se você quiser comentar sobre desse amparador. Sobre esse amparador, esse Equipex específico, na dinâmica parapsíquica, recentemente, a gente faz muito trabalho com arco voltaico. E num desses trabalhos eu estava vendo assim, o cosmos de um jeito muito expandido, assim, como se eu estava com os olhos fechados e estava vendo ali um universo na minha frente. E eu não estava pensando em nada em relação a isso, inclusive estava mais com a ideia, se você pensar assim, fui induzido por alguém ter falado, né, essas coisas assim, mas a gente estava muito ligado mais na temática dos árabes, né?
E aí, nesse arco voltaico, eu vi todo esse processo de expansão de ideias, de pensar grande, de universo, enfim. E eu comentei isso, e até era o Felipe, que estava fazendo o arco voltaico, ele falou que percebeu esses amparadores, um deles mais específico, e que tinha um tempo que ele não tinha percebido, que ele já percebeu em outros momentos na Sinvex, em outras situações também, e que era devido à afinidade com o trabalho, com as coisas que estavam sendo feitas, que os amparadores estavam se manifestando ali. Então, eu acho que é uma condição para a gente ficar atento, porque vamos pensar, gente, a Invex é um tema de ponta, é um tema que é uma iniciativa pioneira no planeta. Então, muitos de nós, né, inclusive nessa percepção que eu tive, uma das ideias que me veio foi de para-excursão interplanetária, ou seja, nós íamos a outros planetas durante o período intermissivo para aprender como funcionavam esses planetas até no sentido mais avançado, mais evoluído, e ter uma espécie de choque de realidade quanto ao nosso nível ainda de egocentrismo, de não conseguir pensar de modo mais fraterno em relação às outras consciências. E aí isso gerava também aprendizados de aprender o sentido de como eles mexem lá com essas ideias que a gente vai trabalhar aqui. E uma delas é a própria Invex. Então, acho que esse terrestre tem essa ligação. Inclusive, uma fala que eu já vi uma vez, o professor Valdo dizendo o seguinte: se chegar uma nave espacial, a primeira coisa que você vai perguntar para esse terrestre é o quê? Tem serenão aí? Aí você fala que não. Tem inversor aí? Tipo assim, para já ver qual que é o nível evolutivo desse tipo de consciência. Pedro, né? até já aproveitando, você estava... que tem aquele relato daquela história que o professor Walter trouxe como uma das especialidades da Invexologia, a extraterrestrologia. Você pode contar um pouquinho? Eu não estava, mas numa época em que estava sendo feito uma série de mapeamentos das ICs, né? E pensando assim, cada instituição ela se aglutina a partir de um mater pensene e uma especialidade. Então, a gente está trabalhando aí a semana da Invex, a Sinvex, que é a especialidade em Invexologia. Então, a Conscienciologia ela vai ter as múltiplas especialidades, né? E as ICs se aglutinando. Mas, apesar de ter uma especialidade central, você vai ter o mater pensene e especialidades que ficam ao redor, que são secundárias. E que são diretamente ligadas, têm um alto nível de correlação com aquela especialidade central. E aí ele pediu que todas as ICs fizessem esse mapeamento, né, dessas especialidades. Aí, no caso da Sinvex, o que foi a síntese que foi chegado na época era, primeiro, a extraterrestriologia, por esse motivo que a gente estava falando aqui, também a ressomatologia, no aspecto da recuperação de cons, da pessoa que renasce e precisa, né, recuperar a lucidez, e ele deu o nome de holorressomática, né, que tinha a ver com isso, né, e a própria Invexologia, né. Então, seriam essas três aí diretamente ligadas. Então, para a gente pensar, né, uma especialidade, né, uma subespecialidade da Invex, uma das mais próximas, né, que o professor Vado colocou, seria justamente, então, a extraterrestrologia. E aí isso tem bastante relação com isso, de muitas vezes a gente ter essas parapercepções de extraterrestres, né, nas dinâmicas parapsíquicas da Sinvex. A Virginia acabou de colocar que hoje é o lançamento da Extracons. Ah, é? Olha só. Então, a Lucimara comentou que hoje está sendo o lançamento da Extracons. Olha só, interessante, né? Sincronicidade. Oi, agora foi. Muito interessante esse assunto que estava agora, porque eu também fiquei relembrando e conectando várias sincronicidades e experiências que já aconteceram. Né? Só para contribuir, um exemplo foi a do processo de 2022 da Manacá. Eu não sabia que, por conta dos laboratórios, o pessoal estava percebendo. Mas, em 2022, durante o TPE, meu primeiro TPE que eu fiz, eu tive acesso ao Holopensene da Manacá, eu nem conhecia que era Manacá, mas tudo foi se encaixando assim, em sentido de percepção mesmo. Envolveu o serenário, várias questões. Até o próprio... E outras mais, por exemplo, o processo aí da extraterrestriologia, né? Que essa semana eu fui a primeira vez no laboratório,
E aí aconteceu algumas questões, e aí depois eu fiquei sabendo que ia ter o lançamento hoje, né, da Extracons. E aí me perguntaram, né, qual era a minha relação com os extraterrestres, e o que eu comentei foi que no começo, quando eu acessei a Conscienciologia, e eu comecei a ter projeções, eram com extraterrestres. E aí a minha afinidade é com a Invexologia. Eu também não sabia disso agora. Então são várias coisas que começaram a fazer sentido. Mas o que eu queria perguntar, na verdade, que eu fiquei curiosa, ali nas perguntas, nos questionamentos que você fez, nas prospectivas, eu fiquei curiosa que você coloca, né, quais são as perspectivas, né, do extrafísico, e por que você colocou o questionamento de se envolve uma retomada do internacional? Porque, olhando assim, para a paralencologia, tem consciências amparadoras multiculturalistas, né, assim, de diversos locais. E, especificamente, já que falei em Manacá e tem uma relação ali com os nórdicos, eu sei que tem um pessoal do internacional que pesquisa muito o processo dos nórdicos com o internacional, né? Mas meu questionamento era esse, assim, por que você pensou na retomada do internacional, para botar no questionamento para a gente pensar? Mas, assim, só comentando o que você falou, eu fico muito feliz, assim, vocês podem trazer as contribuições de vocês, porque realmente eu acho que isso contribui mais ainda para a pesquisa, e eu pretendo continuar, né, essa pesquisa. Eu vou convidar outras pessoas para estarem juntas, né, para a gente poder continuar, assim, enfim, captando, né, mapeando esses amparadores a partir das parapercepções das pessoas, porque é muito bacana isso mesmo, sabe? Pegar as parapercepções das pessoas, diferentes pessoas, e muitas vezes ver que isso bate, né? E aí a gente conseguindo fazer esse mapa dos amparadores, assim, de forma mais constante, eu acho que isso é muito interessante mesmo. Mas é isso mesmo, acho que muito da percepção da Manacá foi nesse evento mesmo, do lançamento, e até comentaram, por exemplo, de talvez ela ter sido a responsável, porque naquela época tinha aquele IP, não sei se vocês lembram, aquele IP que estava todo florido, e aí como se ela também tivesse sido responsável ali por todo, né, por deixar florido, por deixar bonito como estava naquele dia. Mas aí, respondendo a sua pergunta, por que eu trouxe isso, tá? Eu acho que, né, vocês já sabem, né, teve a história, assim, que, por exemplo, que assim, tinha, assim, digamos assim, um planejamento anterior, né, de se trabalhar um processo de invexologia internacional, que depois acabou que mudou a ProEx, enfim, né, que estava muito ali conectado até com o Felipe, com a Sílvia, né, e acabou que teve essa ReproEx, então eles comentam isso. E por que eu trouxe isso? Porque depois eu vou recomendar que vocês leiam o artigo que eu escrevi junto com o Igor Martins, nas gestações conscienciais, que está nesse que vocês vão receber agora dessa semana da Invex, e vocês vão ver, na verdade, tem 2 relatos lá que eu não consegui colocar no paper, porque eles deram uma página inteira, ó. Então, assim, não tinha como colocar no paper, porque a gente tem um número restrito, né, de páginas. Mas vale muito a pena olhar. Eu coloquei esse relato especificamente por conta do que o professor Loche relatou. Então, quando eu fiz a minha entrevista com ele, eu até tive que resumir bastante esse relato que está aqui, porque senão ia dar, tipo, 2 páginas, se eu relatasse tudo que ele me contou, porque ele falou assim, que ele me contou de várias sincronicidades que aconteceram em relação a intermissivistas que tinham conexão com a invexologia lá na Alemanha. Então, ele foi tendo várias sincronicidades. Mas aí, eu vou até falar resumidamente, assim, eu coloquei aqui, no caso, que a Consciex, né, que eu coloquei como a paralencologia, que eu não trouxe aqui porque ela não se encaixa dentro dos critérios de ter sido percebida por mais de uma pessoa, só que devido à importância do relato eu quis trazer como exceção. Aí eu coloquei que ele deu o nome de Velhinha de Nuremberg. E aí o que ele traz? Ele traz que ele teve uma inspiração, que ele ia começar a ser convidado para participar de itinerâncias no internacional. E aí, no mesmo ano, um tempo depois, ele foi chamado realmente para fazer itinerância na Alemanha. E aí, em 2018, ele foi na primeira itinerância dele. Aí ele relatou que ele começou, até que eu não conto, mas ele relatou, por exemplo, que ele começou a ver que tinha muitos bebês. Assim, daí ele falou, nossa, mas geralmente quando a gente pensa na Alemanha, nós pensamos num país mais antigo, né, com pessoas assim, que talvez estejam até mais assim na terceira idade, não tenham tantos jovens, e ele viu muitas pessoas com carrinho de bebê. E aí ele teve, tipo assim, uma inspiração que isso tinha a ver com intermissivistas que estavam ressomando. Mas ok, né, ficou por aí.
Mas aí depois foi tendo uma série de sincronicidades assim que aconteceu. Então ele conta, por exemplo, que ele foi sorteado num curso lá no jantar que teve do aniversário da Simvex, se eu não me engano, de 15 anos, que ele foi para um curso que foi sorteado lá, e nesse curso os EPICONs perceberam alguma coisa ligada à Alemanha e esses intermissivistas com ele, então ninguém sabia de nada e falaram isso com ele. E aí, daí o principal que eu trago assim, na revista, depois vocês vão ver, que na segunda vez que ele vai para a Alemanha, que ele foi para Nuremberg em 2019, ele traz assim que ele teve uma experiência, né, fora do corpo um dia antes desse curso. Aí ele falou assim que abriu a clarividência, que ele teve o efeito do baloramento, né, e que teve aquele efeito time-lapse, sabe, que o vídeo começa a ir mais rápido. Somente uma personalidade ficou em câmera lenta, normal, que era uma idosa, né? Essa idosa, ele coloca assim, que ela tinha cerca de 70 anos de idade, com cabelo grisalho, curto e rosto quadrado, olhos azuis, penetrantes. Só que ela se vestia igual jovem. Ela usava calça rasgada, né? E uma camiseta de malha preta. Então, assim, ela se vestia como se fosse uma jovem. E aí ele teve a ideia, assim, que ela trabalhava com jovens e os inversores. E aí ele falou que a energia foi se expandindo, foi ficando muito positiva, assim. Enfim, até que ele não aguentou mais, assim. E ele falou que traz a hipótese dela ser, no mínimo, evolucióloga. E aí, o que aconteceu? Que foi interessante, que depois do curso, na segunda-feira, ele tinha combinado com uma voluntária lá na estação de trem, porque essa projeção que ele viu foi lá na estação de trem, eu não comentei, mas foi lá na estação de trem. Ele, sem lembrar, ele nem estava lembrando disso, mas ele tinha combinado com uma voluntária de encontrar com ela nessa estação de trem, porque eles iam ter que devolver um projetor. Então, eles já iam pegar o trem e já devolviam o projetor. E aí, ele estava lá esperando por ela, e de repente, chega um idoso e dá um tapa nele, assim, tipo, na nuca dele. E aí, ele começou, e o cara começou a falar em alemão com ele. E aí ele não entendia, ele chamou a Ana Lu para tentar se comunicar em inglês e tentar ver o que ele estava querendo, né, o que ele estava pedindo. E aí parece que o cara estava querendo ajuda para comprar um bilhete. Só que depois que ele estava indo embora, aí o Lost se deu conta que esse idoso, ele tinha o rosto igualzinho da idosa. Só que era tipo, só que homem, tipo, como se fosse irmão gêmeo. E aí era lá em Nuremberg, e aí como ele trouxe todo esse processo de ter tido essas parapercepções intermissivistas ressomando na Alemanha, aí teve essa parapercepção dessa amparadora, que a gente também não sabe se é com sexo ou com sim, aí é uma dúvida, assim, sabe, que a gente... É um questionamento, eu não tenho resposta para isso, se vai ter algum processo, de repente, de talvez algum trabalho mais sério no internacional, assim, não que a gente vai para lá, mas às vezes, sei lá, algumas pessoas começarem a ressomar lá e começarem a puxar um trabalho lá, da invexologia, por exemplo, é uma hipótese que a gente pode colocar. Aí a gente pode começar a tentar perceber, ver o que acontece, né? Mas é por esse motivo que eu trouxe essa pergunta, assim. Oi, Anne. Parabéns aí pela tua pesquisa, realmente muito rica, né? E eu achei interessante que você trouxe a questão da desmistificação, né, dos amparadores. Porque eu venho percebendo que essa conexão com os amparadores e a aproximação deles junto com a equipe está muito relacionado com o processo da interassistência, né? Ou seja, quando a pessoa ela se autoqualifica, né, qualifica as energias dela, os atributos dela, e ela está envolvida num processo de trabalho grupal, interassistencial, a gente percebe que essa equipe ela chega junto, né? Ela está junto a partir de uma postura íntima, né, pessoal e também do grupo. E aí eu fiquei pensando nessa inter-relação desses amparadores, dessa equipe, com o trabalho da conscienciologia como um todo, né? Ou seja, a gente percebe, participando de dinâmicas aí da OIC, a gente já percebeu, lá em Curitiba também tem as dinâmicas parapsíquicas, muitas vezes a gente percebe a participação ostensiva, né, dessas pessoas lá, dessa equipe de amparadores. E me veio muito essa questão da extracons também, que você trouxe ali 2 equipes, né, de extraterrestres.
E a Extracons, por muito tempo, ela foi pré-IC, né? E agora, hoje, ela vai realmente, oficialmente, se tornar uma IC. Então, eu vejo interessante esse sinergismo, né, dessas equipes com o trabalho da Conscienciologia como um todo, né? Porque, realmente, o que a gente faz no planeta é algo, assim, que não é muito comum de se ver. Então, a gente percebe que essa conexão, assim, é muito interessante e ela está presente onde tem esse trabalho. Mas eu queria saber de você, o que você percebeu, assim, que te motivou mais a pesquisar isso, né? Se foi por alguma reciclagem tua, se foi algum processo, assim, grupal que você percebeu mais forte, que esses amparadores começaram a se manifestar mais e que te inspirou, inclusive, a fazer essa pesquisa, né? Como é que veio essa inspiração aí para você fazer e essa percepção mais atilada que você teve de tudo isso, né? Então, acho que foi isso que eu comentei no início, né? Assim, que foi a partir dessa equipex, assim, de amparadores que apareceram pela primeira vez ali naquele curso de campo, né? E aí eu consegui, de alguma forma, né, estar mais entrosada, né, com essa equipe e realmente percebi vários efeitos, assim, positivos no aspecto de maior, de conseguir pensar melhor, de maior lucidez, de maior ampliação assistencial, de maior criatividade, de várias questões nesse aspecto, né, de fato que eu acho que foi bem interessante, que eu comecei a realmente refletir como que eu poderia ajudar mais pessoas a conseguir, de alguma forma, ter essa mesma conexão, porque eu acho que passa muito por... claro, primeiro, como eu comentei, até você comentou que a gente se qualifica as nossas energias para daí, né, conseguir, digamos, se conectar. Eu acho que isso é bem sério, porque para a gente, eu vejo assim, que a média dos amparadores que vão se manifestar naquele grupo, a gente pode dizer que também é a média das pessoas que estão, as consciências que estão ali. Então, por exemplo, se tiver algum nível de autocorrupção, se tiver algum nível de negocinho, se tiver níveis de acompliciamento, sabe, competitividade dentro de um grupo, eu vejo que os amparadores se afastam. Então, eu vejo assim que realmente entender o que a gente vai fazer para criar ambiente para esses amparadores se manifestar, eu acho que é muito sério. Então, isso, inclusive, também foi uma das minhas motivações. Tanto que no artigo mesmo, lá tem fatores que a partir também da pesquisa, eu elenquei que tanto afastam e aproximam os amparadores. Porque eu também queria saber isso, entende? O que a gente pode fazer para criar um ambiente melhor para esses amparadores quando seguirem se manifestar? Porque, de fato, assim, vai ter, dependendo da maneira que o grupo está se manifestando, vai afastar o amparador, entende? Então, a gente precisa pensar nisso. O que a gente pode fazer enquanto grupo para conseguir criar mais ambiente para esses amparadores se manifestarem. E aí eu acho que isso envolve, por exemplo, muito desse trabalho sinérgico entre equipim primeiro, porque porque todos nós aqui estamos, né, dentro de uma Max Proex grupal, então a gente conseguir, sabe, ter esse olhar assim, não é só o que eu quero, é minhas coisas, sabe? É você ter esse olhar, o que eu posso fazer pelo grupo também, sabe? Dentro, claro, da minha Proex, muitas vezes, mas como que eu posso convergir isso para ajudar as outras pessoas? Eu acho que esse olhar é muito sério, sabe? Tipo assim, de ter esse olhar de como que eu ajudo as pessoas, que muitas vezes o que conecta os amparadores. E a gente conseguindo também trabalhar em sinergismo é o que atrai os amparadores. E outra coisa é isso, tipo, a gente ter eu vejo assim, muito não ter melindres, digamos assim, para às vezes falar alguma coisa que não está legal, para a gente conseguir, muitas vezes... Por quê? Porque eu vejo uma coisa que eu percebi muito, assim, né, nesse entrosamento com esses amparadores, que quando às vezes a gente não falava algumas coisas que estavam erradas, é como se a gente estivesse fazendo negocinho para que baixasse o nível, tipo assim, para que as coisas ficassem meio acobertadas embaixo do pano e a gente estivesse fazendo negocinho, assim, e aí não tinha como se fosse ambiente extrafísico para que esses amparadores tivessem espaço para se manifestar. Então, é muito importante, assim, eu vejo esse processo de não acompliciamento, de anticompetitividade, desse olhar assistencial, e todas essas coisas eu vejo, assim, para
realmente ter esse espaço. Então, eu vejo esse, inclusive, foi uma das minhas motivações, né? Porque eu pensei assim, como a gente, enquanto um grupo, consegue, digamos, melhorar, assim, para que a gente consiga, de fato, se conectar mais e criar ambiente para esses amparadores e atuar mais enquanto equipe em Equipex. Eu acho que isso é o melhor dos mundos. Entende? A gente conseguir, enquanto um grupo, não só eu, Anne, mas enquanto um grupo, a gente atuar enquanto uma equipe unida, sabe? Junto, cada um sendo uma mini peça dentro do trabalho, tendo um processo de interconfiança uns com os outros e conseguindo também, junto com isso, se conectar com esses amparadores extrafísicos, conseguindo fazer como se fosse tipo assim, downloads dessas ideias extrafísicas e assim, todo mundo se alinhar dentro desse trabalho maxproexológico. É um processo de liberação mental, porque se você fica preso nessas linhas, processo de competitividade, você não cria ambiente, né? A tua pensinidade, ela fica focada num processo mais egóico, né? Como você trouxe. E aí você não abre espaço para estar percebendo isso, né? E fazer conexão, né? Com essa equipe. Então, é muito interessante isso também que você trouxe. Dos mongóis, percebeu o quanto que o campus da reflexologia agora teve uma mudança mesmo, né? Foi repaginado ali a parte da convivência, ali foi feito um jardim, o próprio processo ali do monumento, né, do Aidu Invex. Você vê que teve relação assim de uma proximidade mais forte dessa equipe dos mongóis, que tem uma energia mais forte, assim, com esse processo da repaginação que aconteceu agora? Olha, assim, eu não sei dizer exatamente quais foram esses amparadores que ajudaram. Os mongóis, como eu comentei, eles ficaram assim mais próximos depois desse curso de campo de 2023, durante uns 3 meses de forma mais ostensiva. Depois eu percebi, né, e outras pessoas também perceberam, mais a atuação deles um pouco mais esporádicas. Eu não sei exatamente se... Porque, assim, o que a gente percebe deles? Eles têm um padrão muito forte de energia e também, assim... Eles tinham também um processo muito mental somático. E eles falavam muito, inclusive, desse processo da organização dos ambientes. Eles traziam muito isso. Mas eu não sei, assim, se a gente pode dizer que esses eram os amparadores. Eu também fiquei refletindo sobre isso, sabe? Por exemplo, essas inspirações, por exemplo, do monumento que a gente inaugurou, porque provavelmente tinha uma Equipex ali por trás. Talvez, eu não sei se pode estar relacionado mais com os amparadores mesmo ali do campus, da infecciologia, se talvez poderia ter alguma coisa a ver com esses árabes que começaram a atuar junto com os coordenadores novos agora. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, se vocês chegaram a perceber alguma Equipex mais específica ligada a isso. Assim, teve vários momentos, né, mas eu acho que destacar mesmo bem amparadores da instituição, esse aí que acho que é o principal, amparadores, né, da infecciologia, assim, mais específicos, acho que atuando. Depois até interessante, né, puxar ali os fatos, enfim, porque também foram vários momentos e vários trabalhos, né, então, por exemplo, no meio ali do salão, ontem teve a mostra, então isso evoca muito a memória da instituição. Então, isso é um padrão específico. Realmente, teve algumas coisas de obra, assim, mais direta, que acho que teve ali, como se fosse árabes, alguns concierges ali, mais com energia, com dinamismo, para ajudar. E a parte de paisagismo, então, um holopensene específico, né? Então, assim, por agora, né, acho que tem uma conclusão inicial, é que realmente foi um trabalho ali mais interconectado, mais articulado, enfim, várias consciências mesmo, várias Equipex. Também a quantidade de trabalho que foi feito no curto espaço de tempo, né? igual cada um, assim, tava muita gente trabalhando, provavelmente várias Equipex ali junto com a gente, né? Correndo para dar tempo de fazer tudo. Então... Anne, só para complementar isso que vocês estão falando, e algo que foi comentado anteriormente também, o professor Pedro Fernandes, ele, né, primeiro parabenizou você pela pesquisa, e ele comentou assim, somando a relação entre a Invex e a extraterrestriologia, ele lembra da Consex nórdica K, a qual também trabalha com esses holopensenes, além da holomemória, né, ajudando na recuperação de cons e além dos orientais, então. Então,
Anne, a gente tem várias perguntas, né, fazendo detalhe, a gente tem várias perguntas e a gente tem pouco tempo, então se você puder ser um pouquinho mais objetiva, tá bom? Tá bom. Agora é a Cassiele. Não foi, agora foi. Parabéns, Anne, pela apresentação, né? A gente consegue ter uma visão geral e conseguir também valorizar melhor, né, esses amparadores. E a minha pergunta, ela vai bem na linha do que a Paula acabou de comentar sobre os nórdicos. Você coloca aqui sobre que eles são especialistas no processo de desassédio, né? E também tem um perfil de aula-pensando mais sério, até técnico também, né? E você coloca que eles auxiliam na instituição. De que forma que eles auxiliam, você percebe, né? Se alguém também quiser comentar. E se você puder comentar um pouco mais a característica dessas consciências assim, nórdicas. Certo. Então, os nórdicos, assim, até comentei, eu estava comentando um pouquinho, comentei quando eu falei no início, eles são muito percebidos nos cursos ECP2. Inclusive, né, é trazido como uma equipex assim, que mais atua próximo com o ECP2. E aí eles têm muito esse padrão mesmo, sabe, de uma seriedade e esse padrão mais, assim, sabe, lava-jato, assim, que só que vem uma energia, assim, bem mais intensa mesmo, de ectoplasmia, que faz um lava-jato, assim mesmo, sabe, em todo mundo, é isso que eu percebo. Então, por isso que eles têm, assim, eu vejo essa especialidade de desassediologia. E aí, aonde que a gente percebe mais eles atuando? Mais em dinâmica mesmo, de formas pontuais, não é assim no sentido, né, como eu falei, acho que de uma forma assim, talvez fixa, assim, tipo, mas às vezes em alguns contextos de dinâmica, às vezes alguns cursos de campo, acho que teve algumas pessoas que perceberam, se eu não me engano, sabe aqueles 3 encontros que a gente teve antes do curso de campo com o Pedro Fernandes? Então, ali também acho que teve uma atuação dos nórdicos, assim. Mas algumas vezes é muito assim, mais que a gente mais percebe mesmo em dinâmica, curso de campo, trabalho mais parapsíquico mesmo. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se alguém... Anne, eu só queria aproveitar, tem uma live... é verdade. Como que é o nome? Então, o que eu sei é que tem um epicentrismo em debate do Pedro Fernandes, não sei se você já viu, que é Equipex de Nórdicos. Vale a pena você ver, porque daí ele fala exatamente das consciências nórdicas, assim, ele explica muito bem. E outra coisa, eu não sei se... Era isso, Ju? Era isso? Então. E daí, outra coisa até para complementar, a Manacá, ela é nórdica, a consciência K, ela tem traços orientais e tal, mas ela também tem traços nórdicos, também tem relação com esse processo nórdico. Deixa eu ver, acho que desses daqui que eu comentei, que são nórdicos... o para-inversor também é nórdico. Eu acho que são esses que são nórdicos também, nessa Equipex que eu mapeei. Nessa live, o professor Valdo, ele coloca que... Não, o professor Valdo não, desculpa, o Pedro Fernandes, ele coloca que a Equipex do ECP2 é a Equipex de nórdicos. Uhum. Que teve um período que foi mais orientais, e depois, quando era o Valdo que dava, e depois trocou para a Equipex de nórdicos. Daí vale a pena assistir. Vale a pena, Uma coisa que me veio à mente assim nesse estudo, que inclusive está muito bem enumerado, me trouxe muitas reflexões e autoanálise de percepções, cronicidades, muito bacana. Mas esses questionamentos finais aqui me fizeram refletir de que esse momento, né, esse conjunto de consciências que é bem amplo, bem multicultural de fato, eles talvez estejam associados com a invexologia pelo fato dessa técnica ser inovadora, né? E aí, se a gente pensar, eu tenho uma técnica que vai acelerar o processo evolutivo, e eu tenho um conjunto de pessoas que já estão aplicando. Isso vai trazer o interesse, como o próprio Valdo falou, a Invex é a menina dos olhos do Serenão, então isso, além de ser interessante para o Serenão, é também interessante para outros consciências que têm esse entendimento de que precisa evoluir, de que precisa crescer, alcançar novos patamares evolutivos. E nesse ponto, até durante as dinâmicas, né, eu percebi algumas energias que
com os novos investidores que eu conheci ontem, eu percebi energias semelhantes. Então, de certa forma, isso também, esse conjunto multicultural de Consex, eles ajudam na aglutinação de novos investidores, né? Ajudar a chegar mais gente aqui desse campus para estudar, não só aqui, como você citou o caso lá na Alemanha, né? Então, eu penso que esse conjunto bem multicultural seja interessante também nesse sentido de aglutinar, porque, tendo em vista que a Invex é inovadora, vai trazer trazer de fato uma mudança no pensamento crítico do planeta, que hoje ainda é muito materialista. Então, tanto energias extraterrestres, como também de conjunto de populações do nosso passado que percebem essa necessidade de crescimento, de evolução, estão gostando muito dessa ideia e aglutinando mais pessoas para a gente crescer esse campo. E quando também elas vierem a ressomar, elas também terem um aperitivo, um campo melhor para elas também acessarem a técnica, né? Uhum. Então, é interessante, assim, eu vejo que essas consciexes, elas acabam escolhendo, às vezes, um paravisual ali para se manifestar, né? Porque possivelmente elas já tiveram várias, assim, estiveram em várias culturas, várias etnias, provavelmente como todos nós. E eu vejo que talvez a maneira que elas se apresentam pode ser que tenha relação, inclusive, com o rapport que elas têm conosco. Porque todos nós, né, como a gente falou, já foi oriental, provavelmente, tiveram vidas orientais, enfim, vários outros, sei lá, gregos e tudo mais, né, igual coloca aqui. Então, eu vejo que os amparadores que eles nos ajudam, eles estão aqui muito pelo trabalho, né? Então, assim, eles acabam atuando muito pelo... Às vezes, você vê, assim, que dependendo, assim, do momento da instituição, se troca o tipo de trabalho que vai ser realizado, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, muitas vezes também troca a Equipex, sabe? Às vezes vem novos amparadores, muda, porque eles vão se afinizar com alguns trabalhos específicos, né? E aí outra questão que eu vejo é que esses amparadores, para eles se manifestarem, eles também têm que ter algum tipo de rapport com as pessoas. Entende? Tipo assim, algum tipo de rapport, tanto pode ser assim de realmente ter tido algum tipo de convivência, né, em vidas, assim, como também eu vejo um processo de, talvez, assim, rapport de forma de pensar, enfim, porque... uma consciex, por exemplo, ela não vai se manifestar se ela não tiver nenhum rapport, né, com o grupo. Então, eu vejo que é nesse aspecto, assim, sabe, que acontece. E é isso aí, eu acho que faz sentido. Eu acho que, sim, tem alguns amparadores, inclusive, que devem ajudar nesse processo, talvez até ajudar os intermissivistas a chegar. Muitas vezes inspiram. Acho que deve ter acontecido com muitos de vocês, tipo, às vezes ter algumas inspirações que, sei lá, que levaram vocês a conseguir chegar até aqui, né? Às vezes ver um vídeo, às vezes ver alguma coisa nesse sentido que, de alguma forma, ajudou, né? Não, agora... Anne, parabéns pela pesquisa. Uma coisa que eu estava conversando aqui com a Débora, né, que eu acho que a gente já percebeu, é pensar também na Equipex que tem relação com os laboratórios da Sinvex, que tem relação com a manutenção do Holopensene e da invexologia do campus. E eu estava trocando ideia aqui com ela, que é um padrão que a gente percebe nos laboratórios, de paratecnólogos. E aí a gente viu assim, que tem relação com esse processo da laboratoriologia, do autoexperimento, reflexões de momento de vida. E aí eu percebo diferença desses paratecnólogos mais no serenário, que tem um Equipex mais de extraterrestres, que tem relação com o processo da mentalpsomatologia, estimula assim, essas reflexões, processo ideativo, e também uma ortopensenidade, aproxima, assim, digamos assim, que é o caminho do serenismo, digamos assim, né? Que tem muito a ver com esse processo de mexer com o mental soma da pessoa. E tem um processo de retilinearidade muito grande, né? Depois, se a Débora quiser complementar. E aí, eu percebo também, relacionado ao serenário, tem Equipex, que para mim tem relação com o extraterrestre, tem a ver com esse processo de mental soma, mas tem uma relação muito grande com a natureza, e que tem a ver assim com tem a ver com a parassegurança do laboratório, mas através das energias da natureza, mas tem um padrão extremamente mental somático também.
Então, mistura esse padrão mental somático com o padrão de parasegurança através das energias da natureza. E aí tem essa questão assim, de uma pensanidade mais mental somática, mesmo usando a natureza para isso. E aí, já na Alameda Técnica de Viver, também tem assim, essa questão do paratecnólogos, mas bem mais relacionado ao processo da autoexperimentologia, de reflexões de momento de vida e de estímulo da memória da pessoa. Então, é bem interessante essa diferença. E um outro momento que eu comecei a refletir sobre essa questão eu já percebi o padrão, mas a ideia de paratecnólogos me veio muito teve uma dinâmica também, na verdade foi um curso de campo, um campo parapsíquico que teve no encontro Intercognópolis, que aí tem um campo de todas as ICs, e no campo da Sinvex eu percebi muito esse padrão de paratecnologia. Como se tivessem especialistas em paratecnologias extrafísicas, que tem total relação com a questão a Invexis é uma técnica. Então, tem paratecnólogos que tem a ver com o processo da tecnicidade, mas, às vezes, assim, dentro dos paratecnólogos tem grupos diferentes, com especialidades diferentes também. E nas dinâmicas, nos cursos de campo, eu vejo muito assim, essa questão da paratecnologia mesmo, extrafísica, de equipamentos. Então, daí eu só queria compartilhar isso daí. Excelente. Assim, eu acho que essa pesquisa ela vai continuar e a gente vai ainda aumentar essa lista, né? Eu acho que tem outros amparadores, por exemplo, que são muito interessantes, mas que às vezes eu não consegui colocar porque não tinha assim mais de uma pessoa que conseguiu perceber. Então eu falei, então vai ter que ficar de fora. Mas tem muita coisa para a gente acrescentar aqui ainda. Anne, posso pegar uma carona aqui no comentário da Ju? Primeiro, eu queria te parabenizar por capitanear e epicentrar essa pesquisa, né? Eu concordo com você, acho que é um start para a gente continuar nessa pesquisa de dar nomes e manter esse foco de conexão, né, com os amparadores. E aí, na linha do que a Ju estava trazendo, né, a gente está num campus de técnica de viver, né? A gente está falando de Assimvex. Então, a lógica das paratecnologias e como essas paratecnologias podem se manifestar, eu vejo que são infinitas. E a minha percepção, é que esses paratecnólogos eles trabalham em sincronia ou junto com outras equipes, né? E uma coisa que eu estava comentando com a Ju é que eu vejo um sinergismo muito grande entre eles e os paramatemáticos. Daí eu queria trazer um pouco disso aqui, né? Você trouxe que esses paramatemáticos têm raízes gregas, a gente tem percebido eles desde 2022 ali, quando a gente abriu, né, a Alameda para experimentação. E aí, desde que a gente vem conversando sobre isso, eu comecei a pesquisar um pouco mais, né, sobre essa questão da matemática. E uma coisa que é bem interessante é que a Grécia, né, em termos de local, ali a Grécia Antiga foi onde tudo começou, né? A ciência matemática ela começou na Grécia. E eles tinham essa lógica de tentar descrever os padrões da natureza com maior exatidão. E já tem uns anos que a gente começa a falar dentro da Sinvex essa conexão mental-soma-natureza, né? E que as Consex usam isso, dessa paratecnologia, dessa lógica ali, né? Então, eu acho isso bem interessante. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre essa lógica aí da matemática e tudo mais. Tudo começou com os métodos axiomáticos, né? Que aí tem essa questão científica de você ter modelos dedutivos, trazer a lógica ali, o pensamento crítico e traçar, às vezes, uma teoria, né? Através dessas provas dedutivas. E aí, né, dividindo um pouquinho os causos que a gente está contando aqui, no meu último serenário, em julho do ano passado, eu comecei a ter mais insights de estudar a axiologia, a paraxiologia, que é a ciência que estuda os valores. E aí eu fui ver esse negócio de método axiomático, o que será que isso tem a ver, né, com o processo do laboratório e tudo mais, e aí eu fui vendo algumas raízes em comum. E a axiologia, a paraxiologia se dedica ao estudo dos valores de maneira geral, né, e isso também tem relação com a geração dos axiomas, dos teoremas e tudo mais. Então, eu vejo que a Equipex está bem ligada com as sincronicidades, de diferentes maneiras no serenário, de diferentes maneiras na Alameda, mas usam essas sincronicidades com palavras, números, né? Você até trouxe o livro ali, palavras, números, né? A própria natureza, fauna, flora. Então, eu acho interessante essa junção.
E aí, só para trazer algumas coisas, né, que o próprio Galileu disse, né, em grego, que o livro da natureza está escrito na linguagem da matemática. Então, né, são frases ali que acabam conectando e, em alguma medida, eu vejo que isso tem relação ali com a questão dos laboratórios, com esse fluxo que a gente tem trazido ali do campus está sendo usado 24 horas, a iluminação da Alameda, né, e todo esse processo aí enfim, né, de conexão com a questão autocientífica, né, tecnicidade, coisas nessa linha. Então, sim, é muito interessante. Assim, inclusive, durante essa pesquisa, eu percebi muitas sincronicidades com a natureza. E aí eu realmente comecei a fazer um mapeamento assim de sinais ali que apareciam dos animais, né, porque realmente foi muito interessante isso daí. E aí eu percebi muito isso, essa conexão mesmo disso com o campus. Então, é muito interessante. E, assim, na verdade, é tanta coisa porque a gente poderia explorar, né, com essa pesquisa, é tanta coisa que a gente já pode, enfim, dar continuidade mesmo, né? Eu acho que essa pesquisa. E, enfim, tinha várias outras coisas também nesse sentido que eu até gostaria de ter trazido para vocês, mas aí a gente tem o nosso tempo, né, que já está restrito, já acabou. Então, você quer comentar, Paula? Sim, então, muitas pessoas parabenizaram você, né, Anne? A gente, como você comentou, o tempo nosso realmente se encerrou. De repente, quem aqui, né, ficou ainda, né, querendo fazer alguma pergunta, depois aproveita a presença da Anne aí, né, provavelmente. Anne, só para, né, se você puder fazer para a gente uma breve breve fechamento, né, da sua tertúlia, e depois a gente passa para as pontuações, tá bom? Bom, pessoal, então acho que é isso, assim, eu acho que o principal ponto dessa pesquisa que eu queria trazer, mais do que somente trazer, assim, os amparadores, fazer esse mapeamento em si, é realmente estimular, de fato, com que todos vocês façam isso, que vocês peguem as experiências de vocês enumerem, deem nome para as coisas, porque eu acho que isso é muito riquíssimo, eu acho que isso ajuda muito a gente realmente utilizar o parapsiquismo de uma forma mais técnica, mais profissional, a gente se alinhar mais ombro a ombro com os amparadores, né? Conseguir atuar ali mais no fluxo do trabalho maxproexológico, eu acho que isso é bem importante. E é isso, assim, a ideia que é o início da pesquisa, eu vou dar continuidade, agora eu não quero fazer isso sozinho, quero chamar outras pessoas para fazer isso junto comigo dentro da instituição, para que a gente consiga, né, de fato, continuar esse trabalho e enfim, né, ter um mapa maior, assim, e aí eu acho que vai ficar mais fácil, porque ao longo do tempo, provavelmente a gente vai perceber que em determinado período vai surgir alguns amparadores, depois vai trocar, então a gente tem mais essa clareza, assim, tanto eu acho que dos amparadores, como até, assim, eu penso até entender mais a relação, por exemplo, da Sinvexis com até que eu trago aqui com a Interludium, né, enfim, como é o paracampus de infecciologia. Então, tudo isso são coisas que eu acho que a gente precisa pesquisar, porque a conscienciologia, ela não é para ficar uma coisa teórica e nem mística, mas a gente precisa realmente tentar pesquisar esse processo multidimensional, que é esse o objetivo, né, de uma forma ali técnica e, né, enfim, e conseguir trazer tudo isso. Mas é isso. Muito obrigada, pessoal. Agradeço a todos vocês. Perfeito, Anne. Então, né, nós tivemos 83 teletertulianos, 326 acessos e 37 pessoas presentes aqui. Então, nós agradecemos todos que estiveram aqui, online, os amparadores citados e os também, né, que não citados. E até a próxima tertúlia matinal.